Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade e encerrar o nosso assunto sobre moral e ética na filosofia, certo? Nas aulas passadas, nós falamos sobre questões circunstanciais, né, da questão da escolha, do determinismo, dentre outras coisas, certo? Hoje, especificamente, nós vamos passar pela história da filosofia, tentando entender como a moral e a ética se apresentam ao longo da história, né, da tradição filosófica, certo? Então, fiquem atentos, peguem o caderno, a caneta e façam suas anotações para não perder nada. Como nós temos apenas algumas aulas, né, pela frente, basicamente 3 a 4 aulas, se não me engano, então isso significa dizer que essa será a nossa última videoaula deste ano. As próximas aulas serão atividades, né, tarefas, basicamente uma ou duas, sobre essa aula que a gente vai assistir hoje, que tem bastante informação. Por isso que é importante que vocês fiquem atentos. E não esqueçam de entrar na aba materiais e vídeos para assistir a aula, certo? Porque assim ela fica contabilizada bem direitinho lá no Sigeduc, certo? Nosso sisteminha abençoado, beleza? Então vamos em frente. A filosofia clássica, pessoal, os períodos da filosofia, por assim dizer, nós vamos começar falando sobre o período clássico, certo? Onde a filosofia vai se voltar mais para as questões humanas. Antes, no período mitológico e no período pré-clássico, né, chamado de pré-socrático, como vocês devem ter estudado na primeira série, a filosofia estava mais voltada para as questões da origem do universo, das coisas, entre outras coisas. Aqui não. O pensamento clássico vai se voltar para o ser humano. Ou seja, quem é esse sujeito, quem é esse homem que permeia o universo? Então, é a partir disso que vai se desdobrar as questões sobre moral e sobre a ética, certo? O pensamento clássico da filosofia, que vai ser marcado por três principais filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, além da presença dos sofistas, né, que eram sábios professores que ensinavam a arte, né, do bom discurso, né, de falar bem em público. Eles vão trazer várias questões que envolvem o homem, né? Questões sobre liberdade, sobre felicidade e também sobre a moralidade e a ética, certo? O que os clássicos pensavam a respeito da ética, né? A grosso modo, né? Falando de uma maneira assim bem rápida, Sócrates e Platão eles tinham esse pensamento que o sujeito é responsável, né, por sua ação, né? O que significa isso? Significa que o sujeito, independentemente da situação em que ele esteja vivenciando, ele vai sim ser responsável por sua ação, por sua escolha. Ah, vou citar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que você vai ser assaltado, né? Alguém vai roubar seu celular, e aí você, para se proteger, né, para não dar o seu celular, ou para proteger sua vida, né, vai com o assaltante, além de tomar seu celular, ainda mate você. Você tá com um estilete e dá golpes, né, de estilete neste bandido e ele morre. Neste caso, algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: ah, matou em legítima defesa, que é justamente o que a própria legislação, né, alguns advogados, a própria legislação, ela argumenta sobre isso, né? Ah, você matou em legítima defesa, sua pena cai, né? Ou até mesmo pode ser inocentado, dependendo da situação. Obviamente que tem que se provar, né, que foi realmente legítima defesa. Então, pessoal, neste caso aqui, nós não estamos analisando a legislação, que fique claro isso. Nós estamos analisando a moral e a ética. E neste campo da moral e a ética, os filósofos clássicos, que é o que a gente está vendo aqui nesse slide, eles vão dizer que você, independentemente de ter matado para se defender, você está errado. Ah, mas como assim? Se eu não matasse, eu ia morrer, mas você errou. Porque você matou. Ah, então quer dizer que é melhor eu morrer no campo da moralidade para os filósofos clássicos? Sim, né? Então, eles não tinham nenhum tipo de relativismo. É justamente isso que vai levar os clássicos a criticar os sofistas, né? Pelo relativismo deles.
aqui no canal, né? No meu canal tem a aula sobre os filósofos sofistas, quem quiser dar uma olhada lá. Eu trato sobre essa questão do relativismo deles. E aqui, pessoal, no campo da moralidade para os clássicos é basicamente isso. Você é errado independente da situação. Não importa se você matou para não morrer. Não importa se você se protegeu para não ser roubado, certo? O que importa na ação é a ação de você ter feito algo certo ou algo errado, certo, pessoal? Então, neste contexto, para os filósofos clássicos, o julgamento moral, o julgamento ético, ele passa por um princípio geral, né? Por um princípio que não tem relatividade, ou seja, você tá errado, depende da situação. Para os clássicos não existe isso, certo, pessoal? Beleza? Vamos lá. Já na era medieval, a moralidade e a ética tá ligado a uma questão de punição, redenção, arrependimento, certo? São características muito da religiosidade, certo? Toda religião ela tem seus dogmas, né? Tem suas regras, né? Digamos assim. E com isso ele vai criar amparados morais e éticos, né, de acordo com o teor bíblico e até mesmo também com a interpretação dada, né? Cada religião vai interpretar daquela forma e vai criar a partir disso. Os filósofos já era medieval, né? Existiram filósofos já era medieval? Sim. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Abelardo, né? Foram alguns dos representantes da filosofia medieval, entre outros, né? Eles vêm primeiro tratar da questão do livre-arbítrio, né? Como todos os outros, certo? Peraí que eu adiantei sem querer. Como todos os outros, ele trata também, né, da questão do livre-arbítrio. Todo sujeito, ele é livre, né, para escolher, certo? Então, não é Deus, né, a própria filosofia cristã fala disso, não é Deus que vai determinar que você vai para o inferno, né? A filosofia medieval, ela pensa desse contexto. É você que vai conforme as suas escolhas. Deus criou a maldade, Deus criou... Não, você que está se afastando e com isso traz o mal, certo? Isso é o pensamento da filosofia medieval, tá? Não é o que estou falando, não. São os filósofos medievais, sobretudo Santo Agostinho. E a partir disso, pessoal, vai criar as questões da punição, né? Se você infringe uma lei moral, uma lei ética, você vai ter aquela punição. As igrejas, ela cria processos disciplinares, né? Digamos, você está disciplinado, né? Porque você cometeu uma indisciplina, né? E por aí vai. E a questão, né, do arrependimento, você tem que se arrepender, tem que, né, buscar a redenção dos pecados e tudo mais, para com isso restabelecer o seu processo consigo mesmo, que é o moral e ético, certo? Então, a filosofia do pensamento medieval, como todo o período medieval, está muito ligado à igreja e à religiosidade, certo? Ao seu cumprimento de dogmas, né? Mas também está ligado a essa questão aqui do livre-arbítrio. O homem também ele é livre para escolher, mas ele vai ter também que responder de acordo com com seus anseios, com suas decisões. Aí, a partir disso é que vai surgir as punições, tá ok? Na era moderna, pessoal, nós temos a moralidade mais ligada a responsabilidades, que foi o que a gente já falou na aula passada, né? O sujeito ele é responsável por suas ações e quando você quer fugir dessa responsabilidade, significa que você está agindo de má fé. Tem um filósofo, né? Não sei se vocês já pesquisaram sobre ele, chamado Sartre, certo? O que Sartre diz? Jean-Paul Sartre, ele é um filósofo francês e ele diz: estamos condenados a ser livre. Quando Sartre está falando a liberdade como uma condenação, ele está dizendo que você, em qualquer momento, qualquer coisa que você faz na sua vida, você está assim escolhendo.
por mais que você tente se eximir, por mais que você tente negar isso, é uma escolha. Ah, Eliane, mas eu não quero escolher. Mas você está escolhendo não escolher. Já é uma escolha. Então, por isso que Sartre fala nesse contexto de condenação. O homem está condenado à liberdade, está condenado a ser livre. Porque é uma espécie de uma coisa que não dá para você fugir. E isso requer responsabilidade. E quando você tenta colocar a culpa da sua escolha no outro, Sartre diz que você está agindo de má fé. Vou dar um exemplo. Digamos que você foi para uma festa escondida dos seus pais, né? E aí, um amigo seu lhe chamou, "Ó, vamos pra festa, tal e tal, vai ser massa lá. A gente vai, né, tomar cerveja, vamos dançar, vamos não sei o quê, namorar." E aí você foi, né, escondido dos seus pais. Quando seus pais descobrem, né, aquela cobrança, brigando, tal e tal, e você, mas eu não, eu fui porque, olha, meu amigo me chamou, praticamente me obrigou a ir, eu não queria ir, mas ele ficou insistindo e ficou me chamando. Segundo Sartre, você está agindo de má fé. Sabe por quê? Porque você está colocando a culpa da sua escolha no outro, né? Você não, segundo ele, você tinha a opção de não ir, né? Ninguém obrigou você a ir, né? Aí vai ter várias outras situações que você pode ou não escolher, né? Alguns outros filósofos vão dizer que determinadas coisas você não escolhe. Ah, eu escolhi nascer pobre. Se uma pessoa colocar uma arma na minha cabeça e pedir para eu fazer tal coisa, eu estou sendo obrigada a fazer, não tenho a opção de escolher. Sartre chega a dizer que você tem sim a opção, é só você não fazer e levar um tiro, né? Mas segundo Sartre, você ainda pode escolher, né? Ele é bem adepto dessa questão do existencialismo, né? Da escolha mesmo, certo? Tudo, pessoal, segundo Sartre, é um processo de escolha, certo? Tudo é um processo de escolha, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa questão da ética na modernidade. É um pouco assim rápido, porque senão a aula fica muito extensa, né? E a gente não tem muito tempo mais para ter mais aulas, né? Infelizmente. Aqui, pessoal, nós temos a questão do id, ego e superego, que é uma questão mais psicológica. Vocês vão estudar isso melhor próximo ano, né? No quarto bimestre, a gente pode dar uma pincelada nisso de maneira mais profunda. E na terceira série a gente vê isso também quando vai ver Freud. Falando basicamente, o id é como se fossem os desejos do homem, né? O ego, a razão, o ego, o seu eu, né? E o superego seria a razão. O id, desejos, emoções, né? O ego é você, né? Você aqui. Por isso que tá assim, ó, o diabinho, né, que é os desejos, o anjinho, que é a razão, né, que é o superego, e aqui é você, né, como se fosse você, que é justamente o seu ego, tá? Então, pessoal, por que eu coloquei essa grafura aqui? Para a gente entender que os aspectos morais também vai passar por questões psicológicas, certo? Quando você está escolhendo, você está sob pressão, tudo isso vai também desencadear distúrbios emocionais e, consequentemente, distúrbios psicológicos, certo? Então, a nossa moralidade, nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas influências, tudo isso, pessoal, passa pela questão psicológica. Quando você faz uma coisa errada, se você for uma pessoa ética, você fica com aquilo que a gente chama de peso na consciência, né? Isso, pessoal, ocorre porque o seu superego, ele está alinhado a um processo de eticidade, né, de ética. Então, você não vai simplesmente fazer o que você bem quer, né? Você não vai se deixar invadir pelos seus desejos, pelo id, né? Você vai tentar com o seu ego, vai tentar equilibrar os seus desejos, que é necessário, mas também com a limitação racional que o superego lhe dá, beleza? Aqui, pessoal, para finalizar o nosso assunto, eu coloquei alguns dilemas morais. O dilema moral, ele é um assunto que permeia o campo da moralidade e é uma situação, olha só, uma situação onde você só tem apenas duas opções. Você não tem uma terceira opção. Você só tem as duas opções que está contida no dilema, certo? Tá entendendo? Você não tem, digamos assim,
uma terceira, uma quarta opção. E você também não pode se eximir da escolha, né? Porque quando você não escolhe, algo vai acontecer de acordo com o dilema, certo? Então aqui eu coloquei alguns dilemas, porque lá no fórum, nas próximas atividades, eu vou colocar alguns deles, né? Vou selecionar alguns e vocês devem opinar o que vocês fariam e justificar a resposta de vocês, certo? O primeiro dilema, certo? É esse aqui, olha. É o dilema do trem descontrolado. Um trem vai atingir 5 pessoas que trabalham desprevenidas sobre a linha. Mas você tem a chance de evitar a tragédia acionando uma alavanca que leva o trem para outra linha, onde ele atingirá apenas uma pessoa. Você mudaria o trajeto salvando as 5 e matando uma, né? Tá vindo o trem em uma linha reta, certo? E se ele continuar, ele vai bater, né? Atropelar 5 pessoas que estão trabalhando lá, né? Sem se dar conta que tá vindo o trem. Mas você tem a chance de mudar isso. Puxar a alavanca, o trem muda de trilho, mas vai matar uma pessoa que está no outro. E aí, é melhor matar 5, ou menos ruim, né? É menos ruim matar 5 ou matar apenas um, né? O que você faria? Mudaria ou não mudaria? Esse é o dilema. Dilema moral, pessoal, a gente vive cotidianamente. Por mais que você não perceba, né? Suas escolhas. É um dilema moral. Que profissão seguir? É um dilema moral. Qual faculdade eu vou fazer? É um dilema moral. Quando eu vou sair de casa? Quando eu vou ter minha independência financeira? É um dilema moral, certo? São escolhas que você tem que fazer ao longo da vida. O segundo dilema é parecido com o primeiro, só que acrescentado uma outra situação. Imagina a mesma situação anterior do trem, né? Um trem em disparada irá atingir 5 trabalhadores desprevenidos nos trilhos. Agora, porém, há uma linha só. O trem pode ser parado por algum objeto pesado jogado em sua frente. Um homem com uma mochila muito grande está ao lado da ferrovia. Se você empurrá-la para a linha, o trem vai parar, salvando as 5 pessoas, mas liquidando uma. Você empurraria o homem da mochila para a linha? Empurraria ou não empurraria? Mesma situação do dilema anterior. Tá vindo o trem, só que agora ele só tem uma linha, não tem duas, não tem alavanca. O que vai parar o trem não é mais você mudando a alavanca. O que vai mudar o curso do trem não é mais você mudar a alavanca. É você empurrar um cara que está passando com uma mochila muito pesada. Vixe, Maria, a mochila vai parar, tal e tal. É uma situação do dilema, né? Pra gente pensar filosoficamente, certo? Aí eu não vou fazer nada. Bom, aí o que vai acontecer se você não fizer nada? O trem vai matar os 5 trabalhadores de toda forma, certo? Por isso que eu disse, mesmo quando você não faz nada, você ainda está escolhendo, né? Depois você pode pensar, eu tinha a opção de salvar e não fiz. E aí, o que você faria? Empurraria a pessoa ou não empurraria? E se essa pessoa, né? Vou acrescentar mais uma coisa. E se essa pessoa que você fosse empurrar fosse alguém conhecido? Sua mãe, seu pai, seu melhor amigo, seu irmão, você empurraria ou não? Pensem aí. Terceiro dilema. Um amigo quer lhe contar um segredo e pede que você prometa não contar a ninguém. Você dá a sua palavra. Ele conta que atropelou um pedestre e por isso vai se refugiar na casa de uma prima. Quando a polícia o procura querendo saber do amigo, o que você faz? Conta a polícia ou não conta a polícia? Pensem aí, pessoal. E aqui, pessoal, é aquela questão do infanticídio, né? Para a gente finalizar, é o último dilema. Você é um funcionário da FUNAI, trabalhando na Amazônia sob ordem expressa de jamais intervir na cultura indígena. Passeando perto de uma clareira, nota que Yanomamis, né, que é aquela tribo de índios, estão envenenando o bebê de uma índia, que está aos prantos. Você impediria a morte do bebê? Impediria ou não impediria? Impediria. É assim, pessoal. Como é que eu vou explicar? Você trabalha, né, nessa fundação e quando as pessoas trabalham nessa fundação da FUNAI, você não pode impedir que os índios eles manifestem as crenças dele, né? Algo que já está contido lá no seu contrato.
Esse dilema moral aqui, o que é que vai acontecer? Você tá passando lá e de repente você encontra, né, o bebê lá chorando aos prantos e você percebe que estão envenenando o bebê pra matar ele naquele ritual que quem assistiu o vídeo viu, né, do infanticídio. Que as crianças, quando nascem com alguma deficiência, como uma forma de proteger eles, né, segundo a tradição deles, eles envenenam para o bebê não sofrer mais adiante, né, a tradição deles. E isso não é considerado crime no Brasil, certo? E isso ocorre no Brasil, né, na Amazônia. Então, o que você faria? Você ia lá para impedir ou não, né? Então, esses são os três dilemas, certo, pessoal? Eu vou escolher um ou dois, vou jogar lá no fórum, né, no nosso sisteminha abençoado. Vocês vão lá e vão dizer o que vocês devem fazer, o que vocês fariam ou não, justificando a sua resposta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Esse período de aula remoto foi muito corrido, muito conturbado, mas façam as coisas direitinho, façam as atividades, tentem cumprir os prazos. Os vídeos têm todos os prazos lá da data que você pode assistir, até quando você pode assistir. Se teve algum problema, tem que falar comigo antes de esgotar o prazo e não depois, certo? Então fiquem atentos a esses detalhes que tudo vai dar certo, tá bom, pessoal? Fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau. Fiquem atentos às atividades lá no sistema. Até mais, pessoal.